Fala, corretor! Me diz uma coisa, você é sozinho aí na sua corretora ou até mesmo já tem alguém que te ajude e aí você fica se perguntando, será que é o momento de contratar, de aumentar a sua equipe? Pois bem, a equipe ele pode ser o ponto-chave para o crescimento da sua corretora ou pode ser uma grande torneira de dinheiro pelo ralo, pode ser um grande prejuízo para a sua corretora. Vamos então falar um pouquinho sobre alguns pontos para você considerar antes de tomar a decisão de será que é o momento de você contratar na sua corretora? Vamos falar sobre isso, vem comigo! Olá, eu sou Cláudia Simplício e agora a gente vai falar sobre equipe, quando a gente deve contratar ou não para a nossa corretora de seguros. Mas antes, não esquece de se inscrever para o nosso canal e clicar nesse sininho. Dessa forma o YouTube sempre te avisa quando a gente postar vídeo novo. Se você não está pelo YouTube, está pelo Face ou pelo Insta, dá um pulinho lá. A gente tem mais de 280 vídeos e com certeza vários deles vão ajudar você aí no seu dia a dia. Mas vamos lá, o que interessa, o que a gente tem que pensar antes da gente partir para uma contratação na corretora? E a verdade é que depende de qual o seu momento aí na corretora. Existe o eu empresário, né? Existe também o empresário. Então, a gente vai falar aqui os pontos que vão atender das duas formas, tá? Vamos supor que você é o empresário, você quem faz tudo na corretora, você negocia com o cliente, você atrai o cliente, você faz a cotação, você transmite a proposta, você controla pendências, você cuida de sinistro. Ufa, já tô cansada só de pensar no tanto de tarefa que existe dentro da corretora. Mas o que você tem que pensar? Nesse ponto que você faz tudo na corretora, você ter uma pessoa vai te ajudar a vender mais? E aí existem alguns pontos que você tem que considerar. Exemplo, se você contratar essa pessoa, você vai colocar ele para fazer tudo junto e misturado, assim como você está fazendo hoje? Ou você já tem um processo, início, meio e fim, que você possa passar para ele replicar e fazer da forma correta? Então, a primeira coisa, você tem que desenvolver o processo você e não delegar para que ele desenvolva o dele. Aí amanhã chega um terceiro colaborador, né? Você, o segundo e um terceiro. Aí ele faz de uma outra forma e amanhã você tem outro e cada um faz uma coisa de doido. Então, precisa ter processo, todo mundo fazendo alinhado da mesma forma. Então, isso é a primeira coisa. Segundo, você tem que pensar, essa contratação vai te liberar tempo para você ser o estratégico da empresa? Por quê? Você como dono do negócio, você como corretor principal, você, seu sócio, vocês têm que estar na parte estratégica, alinhando como crescer a empresa. Exemplo, vocês têm que estar olhando para o marketing e pensando como trazer mais leads, como trazer mais prospects para que a sua turma possa trabalhar. Ou como otimizar certos processos para que você possa crescer o seu negócio. Inclusive, vou colocar aqui para vocês um card. Se você não está pelo YouTube, corre lá para ver esse vídeo, para que você possa, de repente, automatizar. Você, em vez de contratar, você automatiza certos pontos do processo, então você economiza em equipe, mas automatiza processo. Então, de repente, uma equipe de vendas que precisaria de 5 pessoas, com 2 pessoas você resolve. Então, esse ponto você também precisa pensar. Se você não está no YouTube, vai lá, é o vídeo 211. Então, nesse momento, você tem que entender, automatizar ou contratar. E, para que você consiga fazer isso, você tem que já ter desenhado os seus processos. E nessa questão de desenhar processos, você já ouviu falar daquela regrinha 80-20? Que 20% das nossas ações vão gerar 80% dos resultados. E você tem que colocar para você exatamente essa lógica. Você tem que estar com a cabeça em 20% das coisas que vão gerar mais resultados. E pensar que a equipe que for vir tem que também ter isso em mente, para que você consiga desenvolver o seu melhor processo. E aí tem um outro lado,
que muitas vezes eu vejo o corretor falando, isso não importa se é o empresário ou eu empresário, né? Se é sozinho, autônomo, ou se tem um time pequeno ou quer crescer. Que é a questão do medo do corretor de ter alguém dentro do negócio e alguém com acesso à carteira de clientes, alguém com acesso a assediar os clientes dele e roubar a carteira. E aí é o seguinte, o risco sempre existe, mas para isso tá aí a justiça e você pode fazer um contrato onde fique muito claro que a carteira é sua, que os clientes que ele trouxer também a carteira é sua, porque a corretora é sua e ele tá ali, ele recebe salário, ele recebe comissão, ou o que quer que você tenha acordado com ele da parte financeira, você tem que deixar muito claro que o cliente é da corretora, que o cliente é seu. E aí você vai estar evitando alguns riscos lá na frente. Aí eu até aconselho que você converse com algum advogado para te orientar em como redigir esse termo, para te dar aí uma segurança. Mas nesse vídeo a gente não vai falar sobre a segurança, contrato, nada disso, mas o medo vai te impedir de crescer. E a verdade é que crescer dói. Então, se você pretende ter uma corretora maior, com volume de vendas maior, que cresça exponencialmente, em algum momento você vai precisar ter equipe. Ou você pode dizer, Clau, ganho meu X reais e não quero contratar. E tá tudo bem, não tem certo ou errado. A questão é, você tem que saber quais os limites que você vai poder exigir, né, do seu negócio e até mesmo da equipe, porque de repente trabalha você e seu sócio, só que você não quer outra pessoa, ou você e sua esposa, você e seu marido, você e alguém da família que você confia, mas você tem aquele medo que se sair daquele quadrante ali, você vai ter a carteira roubada. E a verdade é que para crescer, o risco vai existir, por isso existe aí a justiça para te proteger. Existe também aquele corretor que tem zoião, que é olho gordo, vamos dizer assim, no bom sentido, é aquela pessoa que fica com receio de pagar e não ter retorno. E muitas vezes o retorno não vai vir se ele não estiver bem estruturado. Então decidir certinho o ponto da contratação. Mas você fica pensando meio como uma forma de eu não vou investir em equipe, eu não vou pagar um funcionário e vou pôr o dinheiro no bolso. Isso também vai limitar o teu crescimento. Então, pensa também, em algum momento você vai ter que investir no seu negócio para ele crescer. Não é só investir em marketing, investir em sistema, em equipe. Em algum momento você também vai precisar se você quiser crescer. Mas você tem que pensar se é o momento financeiro para sua corretora. O valor que você está retirando de faturamento na empresa, o valor que chega lá no final do mês, você faz as contas, você consegue tirar o seu Prolabore? Você conseguiria tirar o Prolabore desse colaborador? E ainda sobra uma gordurinha ali de dinheiro para você guardar, para fazer outros investimentos? Se a resposta for sim, financeiramente pode ser que seja o momento. Então você percebe? Você tem que analisar o financeiro, você tem que analisar a parte operacional, a parte de processos, a parte de marketing. Por quê? Será que você contratou ali, você quer alguém para vendas? Será que você vai conseguir munir essa pessoa de leads o suficiente para ela ter trabalho para 8 horas no dia? E muitas vezes eu vejo o corretor falando assim, mas o funcionário que tem que trazer os próprios leads, ele vai trazer muito limitado, ele vai trazer ali parentes, primos, amigos, mas ele não vai conseguir escalar como verdadeiramente é possível. E isso você vai conseguir quando você estiver na estratégia, pensar através do marketing e como atrair o cliente para estar pedindo cotação para você, para que você pegue esses potenciais prósperos, esses potenciais clientes e passe para essa equipe para ela negociar. Ou você pode colocar essa equipe que você vai contratar para a parte operação mesmo, fazer cotação, de repente atender um sinistro, fazer um endosso, uma transmissão de proposta, e você fica na parte de negociação com o cliente. Você é quem tira a venda e ele cuida da parte operacional seguinte para você. Isso também é possível. Então você tem que analisar todos esses pontos. Uma outra coisa que você pode pensar também, não pode, deve pensar também, é na sua taxa de conversão.
Para que você contrate uma pessoa para o seu time, você tem que pensar: eu já sei fazer? Eu consigo trazer 100 clientes e converter o máximo possível? Será que eu conseguiria elevar a minha taxa de conversão? Então, a cada 100, em vez de eu tirar 10 vendas, eu tiro 12, em vez de tirar 12, eu tiro 15. Você está com a sua melhor taxa de conversão? Por quê? Quando você contratar o colaborador, se você tiver esse processo bem desenhado e com boas taxas de conversão, você vai poder ensinar e pedir para que eles façam o mais próximo possível para ter resultados tão bons quanto os seus, se não melhores, mas pelo menos ali na média, porque aí você vai ter um parâmetro para seguir. Aí você pode estar se perguntando: mas Clau, hoje eu não tenho uma boa taxa de conversão, eu não sou ainda o melhor vendedor, eu não sei nem como passar isso para o colaborador. Então eu quero te fazer uma proposta. Eu tenho um treinamento gratuito que você pode fazer, que o seu colaborador pode fazer, para que vocês possam aprender algumas viradas de chave, implantar na corretora e melhorar o fechamento. E em vez de vender 10, vender 12, em vez de vender 12, vender 15. Que tal? Isso é bacana para você? Então aqui embaixo nesse vídeo, em algum lugar, eu vou estar colocando esse link, isso no YouTube, tá? Se você tiver pelo Face ou pelo Insta, vai lá também no YouTube, procura o seu vídeo. Na descrição do vídeo a gente vai ter o link para você poder acessar esse material. Essa aula de como aumentar a taxa de conversão, ela não está no YouTube aberta. Ela é apenas para quem pertence à nossa lista VIP. E aí eu te faço esse convite, vem para a nossa lista VIP, que você vai receber conteúdos como esse, que vai ajudar você a elevar a sua taxa de conversão, como diversos outros materiais que a gente cria e manda exclusivamente para quem está na nossa lista VIP. Então já vai lá, já clica, se cadastra para a lista VIP e vem para receber esse material, porque ele vai te ajudar a ter uma boa taxa de conversão, que como consequência, quando você contratar, vai fazer com que você possa ensinar da forma correta, ou se você já tem o time, para que o seu time faça da forma correta e assim você consiga crescer a sua corretora. Porque senão, funcionário, folha de RH, é uma das maiores despesas da corretora ou de qualquer empresa na realidade. Na grande maioria delas é a maior despesa. Então você tem que pensar com muito cuidado no gasto. E para que esse gasto compense, o faturamento tem que ser melhor. Com a taxa de conversão mais alta, vai ser maior como consequência. Então vai lá pegar, tá? Próximo ponto é você definir qual vai ser a função desse funcionário e pensar que o que ele faz vai ter que proporcionar à empresa um ganho que seja superior ao custo que ele tem e que ainda te dê uma margem de ganho. Então vamos supor que você vai pagar de salário 2.000, que mais as custas dele você vai gastar aí por mês com um colaborador, sei lá, uns 3.500, 4.000 reais, tá? Vamos arredondar aí os 4.000 reais. Você precisa fazer uma lógica para que as funções que ele faça ou tire de você uma carga para que você possa trazer para a empresa pelo menos dali para mais 4.000 reais. Então você tem que vender mais 4.000, 5.000, 6.000 de comissão para sua corretora. Ou se ele for da parte de vendas, ele tem que trazer 4, 5, 6, 10 mil. Por quê? Você tem que fazer ele se pagar e ainda dar lucro, porque senão vai ficar no 0 a 0 e o negócio não cresce. Então você tem sempre que pensar dali para cima. Então pensa muito bem o que a pessoa vai fazer, se o que ele vai fazer vai tirar a demanda de outros colegas para crescer, porque de repente não é só você e ele. Você já tem uns 5, 6 funcionários, você está se perguntando, será que eu devo contratar ainda mais ou não? Isso é uma coisa que você sempre vai ter que analisar, tá certo? Para esse vídeo, eu trouxe aqui algumas dicas, espero que tenha dado aí alguns insights para você, alguns olhares diferentes sobre essas possibilidades de contratação e eu vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau!